Bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Mais um domingo aqui na Remanescente Cristã Filadélfia. Felizes e agradecidos por mais um domingo. Neste domingo de celebração, neste domingo de alegria, celebramos a ressurreição do Senhor Jesus Cristo e a grande instituição que o Senhor assim fez para a nossa sociedade, para a formação da nossa sociedade, que é a família. A família é uma instituição sagrada. E por isso, assim a igreja primitiva, assim a cultura judaica celebrava a união das famílias. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. A família é sagrada. A heteronormatividade é sagrada. Vem de Deus. Deus criou célula masculina e feminina para se unirem com a bênção do casamento e assim procriarem, se multiplicarem, se reproduzirem. Amém? Vamos abrir nossas Bíblias em Apocalipse capítulo 3. Apocalipse capítulo 3, verso 7, assim nos diz: Escreva esta carta ao anjo da igreja em Filadélfia. Esta é a mensagem daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que ele abre ninguém pode fechar, o que ele fecha ninguém pode abrir. Sei de tudo que você faz. Abri para você uma porta que ninguém pode fechar. Você tem pouca força, mas ainda assim obedeceu a minha palavra e não negou o meu nome. Veja, obrigarei aqueles que pertencem à sinagoga de Satanás, os mentirosos que se dizem judeus, mas não são, a virem a prostrarem-se aos seus pés, e reconhecerem que amo você. Porque obedeceu a minha ordem para perseverar, eu o protegerei do grande tempo de provação que virá sobre todo o mundo, para pôr à prova os habitantes da terra. Venho em breve, apegue-se ao que você tem, para que ninguém tome sua coroa. O vitorioso se tornará a coluna no templo de meu Deus, de onde jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus, e ele será cidadão da cidade de meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, da parte de meu Deus, e também escreverei nele o meu novo nome. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Lutas e dificuldades surgem ao longo da nossa vida, da nossa trajetória, e é interessante quando vamos ficando mais velhos, podemos destacar que, contando de 5 em 5 anos, de 10 em 10 anos, vamos observando os nossos estágios, vamos observando os filhos, apesar de eu não ter filhos, mas vamos observando os filhos crescendo, os estágios que os filhos vão crescendo, adquirindo, conquistando, o posicionamento que vão conquistando, nosso relacionamento com a nossa esposa, a forma como lidamos com a vida, como compreendemos com a vida, compreendemos a vida e como lidamos com ela depois da maturidade adquirida. Uma coisa é bem verdade, quando olhamos para trás, olhamos pelo retrovisor da vida e vemos o que já se passou, nós vemos que muitas verdades foram apresentadas e com o passar do tempo a gente vê que aquilo não era bem uma verdade. Quão terrível é, né? E eu vejo assim, existem mentiras às vezes sendo ensinadas até mesmo dentro das escolas, né? Uma coisa assim absurda que eu achei, fomos num culto na quinta-feira à noite e eu passei no Uber que vinha nos transportando na quinta-feira à noite, que foi o feriado do último dia 20, e estava lá Semana Nelson Mandela, né? Olha que coisa terrível, né? Existe hoje uma verdadeira bandidolatria, né? Se idolatrando aí um criminoso, terrorista, assaltante de bancos, Nelson Mandela, como um herói. E as pessoas persistem nessa mentira, eles repetem, reproduzem mentiras 1000 vezes e as pessoas acabam acreditando que é verdade. E acho que o mais terrível é que eles pegam às vezes as nossas crianças dentro das escolas para celebrar o aniversário de morte de um terrorista, de um criminoso, né? Deixando esse homem que está agora, foi jogado no esterco da história, um dos piores homens que já surgiu na história, é bom nós refletirmos sobre a nossa vida. Que lições boas e más nós assim aprendemos com a vida,
E tudo isso tem a finalidade de nos instruir. Como disse Santo Agostinho na sua sabedoria, Deus preferiu trazer do mal o bem do que tolerar que ele nunca existisse. Vejo aqui neste texto do capítulo 3 de Apocalipse, verso 7 em diante, que ele nos traz uma ilustração de uma pessoa que foi perseverante. Uma pessoa que talvez não teve o privilégio que você teve de ter as Sagradas Escrituras em suas mãos, e você possa olhar para o passado e vislumbrar o acontecimento dos fatos, a verdade, a veracidade com que se concluíram os fatos. E naquela época havia uma necessidade de Deus estar pessoalmente intervindo por ação do seu Espírito, por sinais de anjos, até mesmo visíveis, para que os homens de Deus pudessem estar alimentando a sua fé e trazendo em sua memória constantemente que aquele que estava dando ordem aos anjos, aquele que estava cumprindo, realizando aquele sinal, realmente era Deus e que ele tinha um propósito nisso. Bem assim nas nossas vidas, nós vemos hoje, como eu disse, nós somos privilegiados, temos as Sagradas Escrituras para nos orientar. Mas numa certa fase da nossa vida nós recebemos promessas. Alguém, um servo de Deus, chegou diante de você e lhe entregou uma promessa, confirmou algo que só você e Deus sabiam, por revelação. O Espírito de Deus faz isso, porque o Espírito que perscruta tudo que há na mente de Deus, ele perscruta a sua necessidade. E quando Deus encontra os seus servos perplexos, duvidosos, titubeando, sem forças para caminhar, o nosso Deus ele vai intervir. E ele vai usar o que ele tem pela frente, porque ele é Senhor. O escritor de Hebreus nos diz que ele é Pai dos Espíritos. E por ser Pai dos Espíritos e Criador da matéria, ele vai usar até uma pedra para você tropeçar, para impedir que você caminhe naquele caminho, persista naquele caminho que não é para você ir. Vai fazer até o pneu do seu carro furar, se possível for. Deus, é terrível. Eu já ouvi ilustrações de pastores que tem que quebrar a perna da sua ovelha para que aquela ovelha se torne mais obediente ao pastor que está conduzindo o rebanho. Então temos que entender o jeito de Deus agir. Que uma coisa é bem certa: se o nosso Deus encostasse a ponta do dedo mindinho dele nessa terra, ele destruiria por completo a terra. Então ele vai usar de diversas formas todas e qualquer conjecturas dessa terra ou situações em que as pessoas possam estar vivenciando, e assim ele construirá o seu propósito. Veja o exemplo como ele cita no capítulo 3, do verso 7, ele cita aí aquele que tem a chave de Davi. Quando observamos para Davi e talvez alguns outros, ou melhor dizendo, com certeza alguns outros personagens da Bíblia, nós vemos que Deus fez alguns pactos. Ele fez uma aliança abraâmica, o Senhor Deus fez uma aliança noética com Noé, Deus fez uma aliança com Moisés, a aliança mosaica, e Deus fez também uma aliança com Davi, e fez uma aliança através do próprio Filho dele, o Senhor Jesus. Essa é a nova aliança. Ele fala da ceia, dos sacramentos, mas especificamente a de Davi. Vemos que Davi nos traz nessa manhã uma grande ilustração, que aquilo que Deus firma conosco, nós vemos que muitas vezes aquilo que Deus nos entrega no momento da promessa, no momento do encontro, pela palavra que está sendo entregue agora, você olha para as suas condições e você diga: eu não tenho condições, sou muito fraco e incompetente, não há possibilidade alguma de eu ser isso. Ou quando Deus nos chama para cumprir uma obra, nos chama para cumprir um propósito. Como exercer esse cargo na igreja? Como pregar o Evangelho? Como trabalhar naquela empresa? Como ser colocado naquela posição? Nós olhamos para a nossa incompetência, para a nossa incapacidade e ficamos um tanto que perplexos. Mas entenda que aquele que está comissionando você, ele tem todo o poder. Davi ficou um tanto que alegre e talvez não entendeu muito, mas ele estava recebendo uma unção de rei. Samuel vai até a casa do seu pai, ali com aquele chifre
cheio, repleto de azeite, derrama sobre a cabeça dele. O chifre representava poder. Chifres na Bíblia representam poder. Então aquele menino, aquele pastorzinho, que talvez não estivesse entendendo nada, estaria recebendo a unção com azeite, seriam as faculdades, os recursos, e o chifre representava poder. Você será poderoso. E aí olhamos toda a trajetória de Davi e vemos a coragem que foi lhe concedida. Um homem como Saul, que tinha praticamente a minha altura, talvez fosse até mais alto, né, e forte, robusto. O pastor Fernando aqui é magrinho, né? Ele teve medo do gigante. Com toda aquela altura eu não posso derrubar aquele gigante. Mas aquele jovenzinho que tinha recebido a unção com azeite, o poder, ele teve a audácia, no poder do Espírito Santo, de enfrentar o gigante. Então vemos que o agir e realizar é de Deus. Esse é o jeito do nosso Deus agir. Então quando Deus lhe trazer uma palavra, e essa palavra arder em seu coração, saiba que essa palavra que entra pelos teus ouvidos, ela vai ressuscitar os teus sonhos. Essa palavra que entra pelos teus ouvidos, que você pode presenciar com os teus olhos, ela tem poder para cumprir e realizar aquilo que entra pelos teus ouvidos. Aquilo que entra na tua mente e você fica perplexo. O que é isso? O que Deus vai fazer? Eu só sinto a presença dele, o calor. Ele vai agir e realizar e vai cumprir. Porque ele sabe todas as coisas. Você acha que Deus não sabia dos deslizes de Davi? Você acha que Deus chamou Abraão e Abraão seria perfeito até o fim? Sabe, você acha que Deus não sabia, pela sua onisciência, dos deslizes que Abraão cometeria? Mas Deus é aquele que conhece o passado, o meio e o fim. Ele não erra, ele não tropeça, ele sabe muito bem o que ele está fazendo. E ele chamou você nessa manhã. A princípio ele chama você para confirmar a palavra de que esse Deus que fala com você ressuscitou o Filho dele dentre os mortos. Às vezes você está acometido de alguma enfermidade. E a palavra desse Deus fala: pelas suas pisaduras nós fomos sarados. O seu castigo nos trouxe a paz. Há alguém enfermo, se dirige ao presbítero da igreja e a oração de fé levantará o enfermo. Às vezes a sua fé é pequena, mas você se dirige a alguém que tem fé e o Espírito Santo glorifica o médico dos médicos, o Senhor Jesus Cristo, por essa palavra. Então temos que entender o propósito de Deus. Ah, pastor Fernando, mas eu já fui lá naquela igreja, empresa lá, já fiz várias campanhas e não fui curado. Tudo isso é para que se resplandeça a glória de Deus sobre a tua vida. Eu conheço uma pessoa cega que tem visões e revelações e abençoa a vida do próximo. Eu conheci um homem que tinha um espinho na carne e foi o segundo homem mais importante depois do Senhor Jesus Cristo. Um profeta que tinha uma unção dobrada e morreu de uma enfermidade fatal. Você tem que compreender as verdades bíblicas, que esse é o jeito de Deus agir. Entenda que você não tem que viver de forma bela, exuberante, ostentadora para agradar o mundo. Você tem que brilhar do jeito que você é para glorificar aquele que te chama. E aquele que te chama nesta manhã, ele traz para você uma esperança que talvez você esteja desapercebido, que um dia você vai morrer. Um dia o teu corpo vai desfalecer. Haverá separação desse corpo que vai voltar ao pó, a alma, que é o teu centro de decisões, e o espírito que retornará a Deus, sobre a visão de alguns teólogos tricotômicos, né? A tríplice personalidade, a tríplice características de um homem. A alma, que é o centro da decisão, ela encaminhará a tua vida, a tua existência para a vida eterna ou para a morte eterna. E somente em Jesus Cristo, pois Ele ressuscitou dentre os mortos, a nós encontramos a esperança de uma vez por todas, efetivamente, alcançarmos paz em nossos corações. Por isso, alimente-se dessa palavra. Deixe a palavra, deixe as letras dos cânticos no momento do louvor
entrarem pelos seus ouvidos e aquecerem a tua fé, aumentarem a tua perseverança. Ouça a palavra de Deus, oriente-se por ela e você será mais que vencedor. Breve, tudo isso vai passar e você verá, com certeza, a luz dos filhos de Deus ascenderem com Ele na glória, e aqueles que eram luzeiros por serem grandes jogadores de futebol, por terem posições, ostentarem carros de luxo, prédios, torres de luxo, tudo isso perecerá, pois a palavra de Deus, que não pode mentir, que não pode ser impedida, disse: o dia terrível do Senhor vem. E quem poderá sobreviver? Quem vai sobreviver? Aqueles que estão à direita do nosso Senhor. São as ovelhas do rebanho do Senhor Jesus Cristo, o Rei Eterno. Vamos orar. Deus Altíssimo, Deus de amor, Deus de poder, nós te amamos, te adoramos e te agradecemos. A remanescente cristã Filadélfia se reúne para celebrar a tua ressurreição, para congregar, para celebrar a congregação das famílias cristãs, as famílias que querem: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ora vem, Santo Espírito, e reanima o nosso ser, reaviva o nosso ser, nos dá a porção da palavra que nos santifica, que nos renova, aumenta a nossa força e poder para sermos conquistadores como Davi. Ó Senhor Jesus, aumenta a nossa capacidade, aumenta a nossa compreensão e a nossa visão, pois queremos a Tua verdade, que a Tua verdade seja entronizada em nossas mentes e assuma o trono, o controle do nosso viver, para agirmos em obediência, em santidade, desprezando as coisas do mundo e avançando no propósito. Ó Senhor, mais um domingo estamos aqui e queremos ouvir a Tua voz, queremos nos realimentar novamente, prosseguirmos no conhecimento e no crescimento da Tua verdade, que é absoluta e suprema. Ó Senhor Jesus, no Teu nome, na autoridade que o Senhor nos constituiu, seja repelido e afugentado agora os inimigos da verdade, e que a celebração ao Senhor Jesus Cristo possa se estender deste culto por toda a eternidade, por todos nós que somos da remanescente cristã Filadélfia. Te amamos, te adoramos, ó Deus Altíssimo. Te amamos, te adoramos, ó Senhor Jesus. Te amamos, te adoramos, ó Santo Espírito. Te alegra do nosso culto, da nossa adoração, a Tua pessoa divina. Amém. Deus abençoe a tua vida. Vamos louvar, adorar, exaltar e engrandecer o Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e Senhor. Amém? Deus abençoe a todos.